Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e eu fui desafiado nos comentários a fazer uma ficha com o máximo de pontos de esforço possível e NEX 50. E missão dada é missão cumprida, vem comigo. E é exatamente isso que vocês ouviram. Hoje a gente vai falar de uma ficha que eu montei focada em obter o máximo de pontos de esforço possível e imaginável em NEX 50, que foi o limite estipulado, né? Então, obviamente, se a gente tá falando de mais pontos de esforço possível, a gente não pode escolher uma outra classe senão o ocultista. Então, a nossa ficha, o nosso personagem vai ser um ocultista conduíte, origem universitário, NEX 50%. E os atributos, vocês já estão vendo aí na tela, ele tem 1 de força, 1 de agilidade, 3 de intelecto, 1 de vigor e 5 de presença. Já vamos começar maximizando a quantidade de pontos de esforço que ele ganha. Com esses atributos e todas as outras habilidades que a gente vai comentar já já, ele consegue ficar com 40 pontos de vida, 120 pontos de esforço, 65 de sanidade e a defesa dele é 11. E antes de falar dessas habilidades, vamos passar rapidinho pela lista de perícias dele, porque por ter bastante intelecto e ser um ocultista, ele acaba tendo bastante perícias. Ele tem atualidade, ciência, fortitude, furtividade, investigação, ocultismo, percepção, reflexo, tecnologia e vontade. E nas habilidades dele, a primeira é a habilidade de dedicação, a habilidade da origem universitário, que dá mais 1 ponto de esforço para cada NEX ímpar. Então 1 ponto em NEX 5, mais 1 em NEX 15, mais 1 em NEX 25 e por aí vai. Obviamente a gente tem também as duas habilidades da trilha dele do conduíte, e eu escolhi conduíte justamente porque o que adianta você ter vários pontos de esforço e não poder usar esses pontos de esforço no seu turno. Então o conduíte consegue usar 2 rituais por turno, esse é o foco do ocultista, eu acho que dá para ele fazer bom proveito desses pontos de esforço. Então ele tem um ritual e o acelerar ritual, ele consegue tanto aumentar o alcance quanto usar um ritual a mais no mesmo turno. E aí eu coloquei 4 poderes paranormais. Como o foco era pegar pontos de esforço, eu não quis saber de mais nada. Eu coloquei potencial aprimorado com afinidade, porque a gente precisa de pontos de esforço, mas de que adianta pontos de esforço se a gente não conseguir usar? Então eu também coloquei encarar a morte com afinidade. Obviamente este é um ocultista com afinidade em morte, e com o encarar a morte a gente consegue aumentar o nosso limite de pontos de esforço por turno em 3. Então inicialmente qualquer personagem em NEX 50 teria um limite de 10 pontos de esforço. Nesse caso aqui, por causa desse poder, ele tem 13. E aí a parte de rituais, sinceramente aqui não é muito importante. Os rituais você pode escolher o que mais encaixa aí pro personagem. Como ele tem afinidade com a morte, os rituais de morte vão ser melhor aproveitados, mas você pode escolher o ritual que você quiser. Indo pro inventário, além dos componentes ritualísticos, a única coisa que eu coloquei foi um item de esforço adicional, é um item amaldiçoado. Eu coloquei ali um relógio só para ficar temático ali com a morte, mas é um relógio amaldiçoado com um esforço adicional. Ele dá mais 5 pontos de esforço ali pro seu personagem. Só lembrando que como é um item de morte, um item amaldiçoado de morte, cada vez que ele falhar num teste de presença, ele vai tomar 2 pontos de sanidade. Mas como ele tem 5 de presença, a chance dele falhar num teste desse é bem pequena. E sinceramente eu acredito que com esse tipo de ficha você com certeza não vai precisar se preocupar com pontos de esforço, provavelmente durante toda a sua missão. Você tem muitos pontos, você tem muitas oportunidades para usar esses pontos, e quando você parar para recuperar, você não precisa recuperar tanto assim, porque você ainda tem muito ponto para gastar. 120 pontos de esforço em NEX 50 é muita coisa. Mas e aí, o que vocês acharam? Curtiram essa ficha? Deixa um comentário aqui embaixo, não esquece de deixar um like também, de se inscrever para não perder outros vídeos montando fichas, falando de criaturas e do universo do Ordem Paranormal, beleza? Muito obrigado e olhos sempre abertos.